Opa, e aí, professor? E bom dia novamente, quase boa tarde. Vamos se acomodando, esperar mais um pouquinho, que tem alguns alunos que ainda estão na merenda. Bom dia novamente. É, começando a semana de trabalhos. Só esperar mais um minutinho. Bom dia de novo, pessoal. Bom dia de novo, Arthur. Arthur tem sido um aluno muito frequente. Muito bem, Arthur. Ana Júlia, Maria Eduarda, Guilherme, Ailana, Pedro, Isabela. Mas tem havido muitas faltas, muitos alunos faltantes. Bem, eu vou passar então para vocês agora uma interpretação de texto, já que, como eu falei, o foco nosso tem que ser agora na interpretação de texto, porque estamos já na reta final. Então eu vou passar para vocês uma história, um vídeo, né, com uma história, como eu passei na aula passada, na qual temos que observar quem é o protagonista, se tem um antagonista, personagens secundários, o tempo, o espaço, são os elementos da narrativa, o tipo de narrador, se o narrador é personagem, se o narrador é observador, então se o narrador é onisciente. Então esses elementos vocês devem observar nessa história que eu vou apresentar aqui. É muito difícil conseguir encontrar histórias curtas que dão para ser apresentadas no intervalo de uma aula, né? Então, eu vou selecionar uma dessas histórias curtas e que tem esses elementos bem presentes. Ah, tá, e o clímax. Tem o clímax. Então, vamos observar com muita atenção essa história. Deixa eu procurar aqui. É até bem curtinha. Então, vamos prestar atenção nessa história. Eusébiozinho criou-se num lar que era uma bastilha de mulheres. Agarrado com a mãe viúva, 4 irmãs e as tias, desde criança só gostava de companhias femininas. Isso, querido, brincar só com menina, porque menino só diz nome feio. E assim, Eusébiozinho atingiu os 18 anos, sem ter jamais proferido nome feio ou tentado um cigarro. Não se podia desejar maior doçura de modos, ideias e sentimentos. Tudo estava perdido, findo. Tinha que voltar à vida em Cabo Verde, tornar a tremer os pássaros. Bom dia, Flávia. Por favor. Suar os antigos suores. Um tio do rapaz veio visitar a família. Então, rapaz, tudo azul? Como é que vão as pequenas? Já tem namorada? Não, Nem teve? nem tive. Mas que diabo está acontecendo aqui? Vocês estão querendo ver a caveira do rapaz? Isso é um crime, ouviu? É um crime o que vocês estão fazendo com esse moço. Vem cá, Eusébio. Isso é jeito de homem. Me respondam. Esse rapaz tem que casar. E rápido. Eu tô muito bem assim, mãe.
Não, senhor. Não, senhor. Olha, seu tio tem toda a razão. Você tem que se casar sim, Eusébiozinho. Casar pra quê? Por quê? Por que vocês não se casaram? A mulher é diferente, é outra coisa. É diferente, Eusébiozinho. Muito diferente, sim, senhor. Houve então uma conspiração quase internacional de mulheres. A mãe, irmãs e tias desandaram a procurar uma namorada para Eusébio. Entre as várias pequenas possíveis, acabaram descobrindo uma. Prazer. Mariana, minha filha. Vamos sentar, por favor. A minha filha, tem Isabela, Luciana. Iracema, com 17 anos, já tinha cadeiras e seios de mulher casada. Eusébiozinho, meu nome é Cheia de cor, Iracema. Eu um tenho olhar 17 intenso, anos. lábios grossos. Ela esmagava o rapaz com seus modos desenvoltos. E começou então o idílio mais estranho que se tem memória. Naquela sala, os dois namoravam, mas jamais ficaram sozinhos. De 8 a 12 mulheres formavam a seleta e ávida assistência do romance. Mais uma vez, quem deu remédio o inconveniente e destemperado tipo. Como é que vamos? Flávia, chega aqui um instantinho. Vocês também. Vocês acham que alguém pode namorar assim? Com uma arquibancada de Fla-Flu? Vamos deixar os dois sozinhos, ora bolas. Ai, não faz assim. Eu sinto cócegas. Mas apesar da resistência de Eusébiozinho, começaram os preparativos para o casamento. É bacana esse modelo. A reação do rapaz foi surpreendente. Tomou-se de fanatismo pela gravura. Que beleza, meu Deus. Que maravilha. É lindo. Me ajuda a botar aqui. Tá lindo. Mãe, tá acabando a lantejola. Todos aprovaram o modelo. E com um encanto, um elan tremendo, começaram a fazer o vestido para presenteá-lo a Iracema. Ninguém, no entanto, parecia mais interessado quanto Eusébiozinho. Vai ficar lindo, mãe. Coisa mais bonita do mundo é uma noiva. Meu Deus. O vestido de noiva? Desapareceu o vestido de noiva? Desapareceu o vestido de noiva! Mas o casamento está em cima. O golpe é casar sem vestido mesmo. Casar sem vestido, uma pinóia. Era só o que me faltava. Chamaram até a polícia. O mistério era, na verdade, alucinante. Quem poderia ter interesse num vestido de noiva? Só descobriram o ladrão 2 dias depois, pela manhã, quando a mãe deu com aquele vulto branco suspenso na escada. Mamãe. Ah, que delícia, cara. Bem,
Só um minutinho. Opa. Então, temos aqui a história do Nelson Rodrigues, né? É uma história curta, é um conto sobre esse jovem. Vamos pensar em termos dos elementos da narrativa. Que tipo de narrador nós temos aqui? Um narrador personagem ou um narrador observador? Observador? Que, professor? É o narrador observador que temos aqui nessa história. O narrador não participa da história. Quem é protagonista da história? Eusébiozinho. É o Eusébiozinho, isso. Toda história tem que ter um conflito, ou seja, um problema que vai levar, né, ao clímax. Qual é o conflito dessa história? O Eusébiozinho não ter se casado? Isso, ele não ter se casado e não querer se casar também, né? Então, diante desse conflito, o tio aparece, esse elemento externo tem que aparecer para modificar alguma coisa que havia ali. Por quê? O que o tio reparou quando ele chega à casa? O ambiente, o espaço da casa, era um espaço... Como que era o espaço ali? As personagens, as pessoas que moravam naquela casa. Qual que é a pergunta? Como que era o espaço ali, aquele espaço da casa, né? Que é onde acontece a história, né? O espaço é a casa. O que estava de errado naquele espaço da casa que o tio, aqui aparece, repara? Que é um ambiente predominantemente feminino? Isso, é um ambiente predominantemente feminino, só tem um homem, que é o Eusébio. E ele está ali naquele ambiente no qual estão um monte de tias, as primas, irmãs, todas as mulheres. E o que acontece com o Eusébio vivendo nesse ambiente só com mulheres? Ele acaba sendo, segundo essa narrativa, adquirindo, né, uns trejeitos femininos. Isso era visto como muito natural naquela família. Não havia nenhum problema nisso. Quem vê o problema é quem vem de fora, que é o caso do tio, né, um homem, você vê que é um homem patriarcal, né, um homem machista, e diz que está tudo errado ali. Então, aí nesse momento é que as mulheres começam a ver problemas onde até então não viam, né? Então, passam a adotar as lições do tio para o Eusébiozinho. Por que ele é chamado de Eusébiozinho nessa narrativa? É um apelido, não é? Isso. E o apelido diminutivo é usado muito, no caso, ou para indicar que a pessoa é pequena mesmo, né? Ou para dar um ar de infantilidade, que é o caso do Eusébiozinho. Ele é um menino infantilizado, né? Frágil, muito frágil, né? Tanto que chora, as irmãs, primas, tias o consolam. E ele, então, diante desse conflito, que é o menino não querer se casar, a mãe arruma uma namorada para ele. Aí você já observa, então, que o tempo dessa narrativa é um tempo mais antigo, né? Em que tem que procurar a namorada para ele, a pretendente aparece, no caso, essa menina Iracema, de 17 anos. Ela chega para namorar o menino, ela aparentemente gostou dele, né? Naquela época as mulheres não tinham muita escolha, porque a mulher é obrigada a casar, porque senão ela ficava para titia, né? Então, o homem que aparecesse, ela tinha que casar com ele. Ela vai casar com o Eusébiozinho, mas ele não demonstra muito interesse. Além disso, a tia... Oi. Não, professor. Ah, tá.
Além disso, as tias, as primas, as madrinhas, todas ficam assistindo a ele namorar. Por que que essas mulheres ficam assistindo o namoro? Por que será que elas ficam assistindo de plateia ali? Porque elas nunca namorou? Isso, muito bem. É porque elas nunca namoraram, nunca tiveram uma figura masculina, né? A casa não tem uma figura masculina. Você vê que elas são todas solteironas, né? Não tem namorado, e elas ficam vendo aquilo ali como uma novidade, né? O namoro do menino é uma novidade para todas elas. E como elas nunca viram um namoro, elas não sabem como é que as pessoas namoram. Então, elas ali em pé, ou assistindo, elas acham que é puramente normal, que é assim que namora. Assim como elas também não veem erro nenhum no fato de os dois não terem, né, muita intimidade, assim. Então, para elas, aquilo está perfeito. Novamente, é esse elemento de fora que traz a crítica. Então, muitas vezes, quando você vê um filme, ou quando você vê uma história, é geralmente um elemento de fora que traz o problema, porque ele vai problematizar algo que está acontecendo, mas as pessoas não percebem, ou então que era visto como muito natural. Então, ele vai achar ruim com essas mulheres, elas pararem de ficar assistindo o namoro. Porque se elas ficarem assistindo assim, o menino não vai desenvolver, né, o interesse pela namorada. É nesse momento, então, que se apressa para o casamento, porque ele diz que o menino tem que casar. E onde que está o clímax da história? Já que o conflito, que é o fato de o menino ter que casar, mas não querer casar, vai levar a um clímax. Qual é o clímax? A obsessão com o vestido e o suicídio? Isso mesmo, Maria Eduarda, muito bem. Obsessão com o vestido, né? Eu, quando assisti pela primeira vez, eu não percebi que ele ia se suicidar. Não sei se é porque eu sou muito ingênuo, achei que não ia. Eu achei que ele finalmente tinha gostado dela porque ele viu o vestido, né? Mas, na verdade, ele suicida. O que existe de diferente nessa narrativa é que termina com o clímax. E por que termina com o clímax? Justamente para causar um certo choque, né? Você não tem o depois, até porque o menino morreu. Então, temos aqui uma narrativa que apresenta a complexidade que envolve as narrativas de literatura, porque é um texto de literatura que foi adaptado para o cinema. Esse rapaz que representa esse menino, ele era um excelente ator, né? E morreu uns anos atrás de câncer, né? Então foi muito sentida a falta dele. E a personagem que representa a mãe dele também já é falecida. Então é uma história, já tem umas décadas já, né? Mas para quem gosta de ler textos curtos ou assistir esses vídeos curtos, essa é uma série, né? Essa série, A Vida Como Ela É muito interessante. Então, agora, uma vez que vimos essa narrativa, vamos passar adiante, que eu vou compartilhar outro material que é para aproveitarmos, então, o restante de tempo para revermos um dos temas mais importantes de ser estudados, que é a intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro texto. Às vezes você lê um texto de literatura e ele faz referência, por exemplo, à Bíblia, ele faz alguma referência à pintura, faz alguma referência a outra história. Isso é intertextualidade. Porém, existem várias formas de você fazer intertextualidade, de você fazer referência a outra obra. Então, todas as vezes que lemos um texto e nos lembramos de outros, estamos diante de um dos fatores da produção textual, que é a intertextualidade.
trata especificamente da relação que um texto mantém com outros textos, de forma explícita, pressuposta ou subentendida. Então, você precisa conhecer os dois textos para você entender que existe ali uma intertextualidade. A intertextualidade é muito presente, por exemplo, nas propagandas de TV, ou propagandas impressas. Elas geralmente fazem intertextualidade, mas se você não estiver atento, não conhecer, você não consegue captar que houve intertextualidade ali. E quais são os tipos de intertextualidade? A citação, quando no seu texto você cita uma fala de um autor, um trecho de outro texto, entre aspas, né, indicando que você citou. A epígrafe, que é quando você coloca uma mensagem no início do seu texto. A alusão, referência, quando você menciona o outro texto. A paráfrase, que é quando você resume outro texto no seu. A paródia, quando você debocha de outro texto de forma crítica. E o pastiche, quando você copia outro texto, no sentido de copiar o jeito de fazer. Então, são elementos que nós chamamos de intertextualidade. Vejamos a diferença entre o pastiche e a paródia. O pastiche é quando você copia o modelo ou a estrutura de outro material. Então, vejamos o pastiche, por exemplo, como... Pensemos numa obra de arte ou num móvel qualquer, ou num tênis, né? Suponhamos um tênis. Você tem um tênis importado, que tem um tal valor, mas você tem os falsificados, né? Que são muito mais baratos. O tênis falsificado, o que é? É uma cópia do tênis original. A cópia é o que nós chamamos de pastiche. Só que a cópia não é idêntica, não existe cópia igual, né? Então, essa cópia tem alguma diferença que mostra que ela é cópia, porque se fosse idêntica não seria cópia, né? O pastiche, então, é essa cópia. É muito comum você fazer um pastiche, você copiar o estilo de alguém. Um exemplo de pastiche é essa clássica pintura que representa a Mary Monroe, que é uma figura do cinema, né, e da música. Nessa figura temos um retrato da Mary Monroe, porém com cores, né, muito fortes, brilhantes. Então se tornou muito famosa essa imagem, esse quadro da Mary Monroe, porque tem essas cores muito pesadas, né? Um pastiche é esse, ó. Aqui é o Michael Jackson, numa forma de pintura que segue exatamente o mesmo jeito. Então, copiou o estilo. Quando você copia o estilo, você faz um pastiche. Então, por que é pastiche? Porque quando você vê essa pintura, você se lembra da pintura da Mary Monroe. Agora, se você não conhece aquela pintura, você não vai saber que é um pastiche. Por isso, a identificação da intertextualidade depende de você conhecer os dois materiais, os dois textos. Então, esse é o pastiche. Outro exemplo de pastiche. Temos aqui Mona Lisa, a clássica pintura do Leonardo da Vinci, enigmática, né? Talvez seja a pintura mais famosa por causa exatamente do olhar que a Mona Lisa tem, porque ela parece que está rindo, né? Ela parece estar sorrindo. Ela tem um ar de deboche, de sarcasmo, algo assim. E tem a Mônica Lisa, que é uma cópia do estilo da Mona Lisa. É a personagem que está exatamente seguindo o modelo do Leonardo da Vinci ao produzir a Mona Lisa. Outro exemplo, temos aqui o texto, digamos, original, a imagem original, que é a da Rapunzel, né? Rapunzel, então, é esse desenho da Disney, no qual ela, com seus cabelos muito compridos, usa-os como corda para que o príncipe suba no castelo, na torre, né, aliás,
e a salve. E temos aqui um pastiche. Neste caso aqui, o estilo é copiado, mas a princesa é a personagem Magali, e ela, na verdade, estende, não é o cabelo, é uma corda mesmo, para receber comida que o príncipezinho está trazendo para ela. Então, você vê aqui o pastiche com esse sentido de copiar. Existe também o pastiche na literatura, né? Por exemplo, esse pastiche aqui. O amor, poesia futurista. Tome-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de pimenta do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia, coloque 2 ovos, agite com o braço da fatalidade e dê de 2 horas em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Com que esse poema faz pastiche? De que é o pastiche aqui? O poema está copiando um tipo de texto. Que tipo de texto é esse? Poema? Não, o poema já é esse poema, né? Mas esse poema tem um estilo no qual ele copia um outro tipo de texto. Ó. Tome 2 dúzias de beijocas, acrescente uma dose de desejo, de pimenta, adicione 3 gramas de polvilho do ciúme. Que texto é esse que ele está fazendo? É a receita, é uma receita de cozinha. Então, é um poema que faz pastiche com a receita de cozinha. Já a paródia tem um caráter de comédia. A paródia debocha do texto original, brinca com esse texto original e critica também, muitas vezes. Então, é diferente do pastiche, que é simplesmente uma cópia do estilo. Por exemplo, aqui, voltemos com Mona Lisa. Ela tem como paródia aqui a figura de um homem. Esse homem tem características africanas, né, afro-brasileiras. Ele tem tatuagem e ele está exatamente como a Mona Lisa. Mas aqui nós não temos um sentido de cópia. Por quê? Primeiro que é um homem. Então você já tem uma subversão aqui, né, da ordem. Além disso, esse homem tem um aspecto, digamos assim, que não é clássico, né? Ele lembra muito que um cantor de rap, um artista, um hippie, alguma figura que não esteja ligada a uma tradição clássica. Então, aqui temos a paródia, porque a paródia faz uma ironia, uma brincadeira com o original. Mas se fosse uma moça aqui de Belo Horizonte, não seria pastiche, não seria paródia, seria um pastiche, né? Quando você tem um ar de crítica, é que você tem a paródia. Vamos pular isso aqui. Vejamos um exemplo de paródia, que essa paródia que é Tremendo Vacilão, que é a música da Perla. Perla é uma cantora de funk. Então, essa música aqui, que é a paródia Dengue, vai parodiar exatamente a música, Tremendo Vacilão. Oi! Essa música que vai fazer uma paródia exatamente do caso do poema. Por exemplo, que zum, 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 que zum, 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 ou não, ou não. Que zum, 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 que zum, 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 ou não, ou não. Aí começa-se, na madrugada, toda enrolada, com uma febre de matar. Ânsia de vômito, mais que desânimo, foi o mosquito a me picar. Para mim já chega, estou cansada, agora eu vou jogar o pneu. Água parada, isso não rola, vaso de planta e o mosquito que perdeu. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão, tô toda arrependida, vou cuidar do meu febrão. Pensei que era esperta, mas não foi bem assim. Agora só repouso, vou dormir mais um pouquinho. Então, é a paródia, por quê?
você aqui não só imitou o estilo do funk, mas também utilizou esse estilo do funk para fazer uma conscientização sobre a dengue. Então, você apresentou aqui um estilo crítico com relação à doença. Você usou uma forma de música que não tem necessariamente um caráter de crítica ou de conscientização para apresentar. Então, aqui é paródia. Agora, vejamos um texto do Enem, que é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é um poema muito famoso, porque é um poema lá do início do século XIX, quando o Brasil, né, se torna um país independente. E naquele contexto, havia o que nós chamamos de romantismo, e eram poemas que idolatravam o Brasil como sendo um país perfeito. E a Canção do Exílio é um desses poemas em que o eu lírico está fora do país, está em Portugal, e sente saudade do Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então é dessa música que tira uma parte do hino nacional que diz que nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então aqui está dizendo que aqui em Portugal nada é tão bonito quanto lá no Brasil. Lá os bosques são mais floridos, há mais vida, mais flores, mais amores. As aves também são mais felizes e mais agradáveis. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, a palmeira, que é um símbolo tipicamente brasileiro, é lembrada com muita saudade, porque essas palmeiras que a gente até nem valoriza tanto, elas são muito antigas, né? E são muito visadas assim como um elemento constitutivo de uma identidade nacional. Agora, o Oswald de Andrade, que é um poeta mais recente, né, fez uma paródia dessa música. Então ele diz assim: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Veja que ele mudou a palavra palmeiras para palmares, lembrando o quê? Zumbi de Palmares. Então, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Então, aqui não tem mais amores, não, é quase. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra, outra terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Então, aqui a terra não é o Brasil, é São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, veja como é a paródia aqui. Primeiro, não é tão perfeito assim quanto aparece na Canção do Exílio. Além disso, essa terra para a qual eu quero ir não é o Brasil, é São Paulo. Então, você já vê uma ideia de Brasil que já é mais dividida, que não tem uma certa visão assim de paraíso, né? Completo paraíso. Diante disso, temos aqui uma questão. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira vista à distância. Qual é a conclusão que chega nesse poema? Vamos fazer, então, com 2 minutinhos.
Bem, então vamos, pessoal, corrigir o exercício. Então temos dois textos. O primeiro texto é do Gonçalves Dias, sobre a Canção do Exílio, e o segundo texto é a paródia feita pelo Oswald de Andrade. Então, qual é a conclusão que se tira analisando os dois textos? Letra A. O ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos. Será que os dois textos são ufanistas? Não, só o primeiro. O segundo já tem um tom de mais relativização. B. A exaltação da terra, aliás, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Na verdade, ao contrário, essa exaltação da natureza é a característica do texto A, e o texto B não tem essa exaltação assim, tão exagerada, não. C. O texto B aborda o tema da nação, é verdade, como o texto A, mas sem perder de vista a visão crítica da realidade brasileira. Isso é verdade, é um texto mais crítico, por isso que a paródia é vista como esse texto de caráter crítico. Letra D. O texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Não tem distanciamento geográfico porque há um enfoque no espaço aqui, mas o enfoque no espaço é diferente do enfoque no outro texto. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira? Não. Somente o segundo texto tem caráter irônico, porque é uma paródia. O primeiro texto não. Tem caráter apenas de elogio às belezas da natureza brasileira. Então, a única opção correta é a letra C, porque sempre quando falamos em paródia, falamos em crítica, em visão crítica. E a visão crítica diz respeito aqui ao fato de o Brasil não ser um país tão perfeito assim, de não ser um país com tanto amor assim, de ser um país em que você tem um lugar que é muito visado, que é São Paulo, e outros lugares que não são tão visados assim. Então, todas essas características mostram para nós que a paródia